Então, a plataforma de lançamento do Go Coffee, pessoal, ela é uma plataforma de lançamento completamente diferente dos lançamentos que a Nação Verde já fez. E eu entendo também que ela é uma plataforma de lançamento muito diferente do que está disponível no mercado. E o Go Coffee, ele vem para não para ser um produto que coloca ele no centro da atenção. O Go Coffee, nessa plataforma de lançamento, nós nos esforçamos para colocar o Go Coffee como sendo o mentor, o guia dessa narrativa. Então, pela primeira vez no mercado, a gente se esforça, no mercado de produtos naturais pelo menos, a gente se esforça para que o herói dessa história toda seja o cliente. Então, como toda história, a gente criou uma história em que existe o herói, existe o guia, né, o mentor, e existe o vilão. Então, nessa história, nós colocamos o cliente no centro, sendo o cliente o herói da nossa história. Nós colocamos o produto, que nesse caso é o Go Coffee, como sendo o guia, o mentor dessa história, e não o herói da história como normalmente é feito, né? E colocamos um vilão, e demos nome a um vilão também. Então o Go Coffee, ele apresenta essa narrativa, a narrativa do cliente como sendo o centro da história. E o produto como sendo o guia, o mentor da história. Então, nosso esforço foi em colocar o cliente se enxergando como o herói, e o produto sai do centro da narrativa, e o produto não é o herói. E também não existe um herói imaginário, um herói, por assim dizer, inalcançável. Dessa vez, nós não usamos blogueiro nem famoso nenhum. Dessa vez nós não vamos usar blogueiro famoso nenhum. Nós não vamos usar influencer, né? Influenciadores digitais de peso. Dessa vez nós não vamos usar nenhum artista. Porque dessa vez todo o filme que a gente construiu, toda a narrativa que a gente construiu, ela foi feita colocando as pessoas comuns no centro do palco, colocando você como sendo o herói dessa jornada. Pela primeira vez nesse mercado, a gente fez algo, nos arriscamos, né, a fazer algo diferente. E por que eu entendo que isso vale a pena? Eu entendo que isso vale muito a pena, pessoal, porque toda a comunicação que hoje existe na internet, e que hoje está bem firme, solidificada na internet, toda a comunicação que hoje tem um grande vulto na internet, ela está relacionada a blogueiros famosos, influenciadores famosos, com centenas de milhares e às vezes milhões de, por assim dizer, possíveis seguidores, né? E de onde veio toda essa trajetória, né? De onde veio todo esse formato? Esse formato veio, né, da nossa própria formação como cliente, como telespectador, em toda a nossa jornada da audiência que nós tivemos e do formato que nos foi dado, né, a nós mesmos como parte dessa audiência. Então isso vem da década de 80, por exemplo, que eu posso dizer, porque participei da década de 80 como sendo parte dessa audiência, e acredito que você, tanto na década de 70, como na década de 80, como na década de 90, também participou, sendo parte dessa audiência. E como parte dessa audiência, você sempre viu propagandas de mulheres muito bonitas, com seus corpos esculturais, vendendo cerveja, tomando cerveja na praia, né? Então, a gente assistiu isso por décadas a fio, sem se perguntar, como é que faz para ficar na cerveja, na praia de boa, tomando esse tanto de cerveja e ter aquele corpo escultural, né? A gente nunca se perguntou, mas era assim que toda a propaganda se desenvolvia. A gente não se perguntava como é que um refrigerante podia dizer para nós que a vida poderia ser bela e saudável. A gente não se preocupava em saber como é que os refrigerantes conseguiam fazer propagandas tão bacanas, tão bonitas,
como é que a gente assistiu por décadas a fio refrigerantes patrocinando esportes, né? Se o esportista for realmente um esportista disciplinado, se tem uma coisa que ele não toma é refrigerante, né, pessoal? Mas isso por décadas a fio foi nos apresentado dessa forma. E não na década, talvez não na virada do século, mas na década de 80 ainda tínhamos muitos fabricantes de cigarro patrocinando esportes, né? Então, toda essa veiculação de massa, quando veio o fenômeno da internet, ela invadiu a internet. Então, muitas vezes, nós olhamos hoje para os nossos smartphones, né, para os nossos notebooks, para os nossos computadores, e ao assistir às mídias sociais, nós, na realidade, com toda a internet, com toda a liberdade que a internet trouxe, com toda a individuação, né, a individualidade que a internet pode nos proporcionar, com toda a autoridade, a autoralidade que a internet pode nos proporcionar, o que a gente tem assistido é que ainda nós nos comportamos como aquela audiência de massa da televisão e do rádio das décadas de 70, 80 e 90. Seguindo ainda pessoas que se apresentam como se fossem ideais de beleza, né? Com seus possíveis corpos esculturais, com suas ideais de beleza, e assim nós continuamos com um comportamento hoje na internet que pode ser algo muito mais individualizado, que pode ser algo muito mais livre, que pode ser algo muito mais real. Nós ainda nos comportamos como aquela audiência de massa da década de 80, da década de 90. E os famosos, né, os artistas famosos, ainda se comportam também com os seus dias todos felizes, como se não houvessem problemas no dia a dia, se comportam também como se fosse possível manter uma educação alimentar, uma dieta, quer que seja, 100% regrada, como se fosse possível manter aqueles corpos esculturais, e como se aquilo fosse um real objeto, né, um objeto, uma meta, um objetivo igual para todo mundo, como se nós disséssemos, ou se ficasse implícito, de forma subliminar. Se eu não alcanço aquele padrão de beleza, então eu não me encaixo, né? Eu começo a olhar para mim mesmo no espelho e começo a me sentir mal, porque eu olho para mim e vejo uma distância muito grande entre aquele padrão de beleza que se apresenta para alguns artistas, para alguns influenciadores famosos, para alguns blogueiros famosos, e entre o meu corpo, entre a vida dele e a minha vida. E aí, quando eu faço isso, eu comparo o meu bastidor com o palco alheio. E é claro que isso não fez bem para toda essa geração que não sabia lidar com isso, né? Porque se uma coisa passava na televisão de antigamente, ela passava de forma pontual e momentânea. E era algo distante, muitas vezes, do ambiente em que eu estava. Quando veio a internet e veio o smartphone, isso passou a ser ostensivo, massivamente feito na palma da sua mão. E nós não sabíamos lidar com isso. Então a plataforma do GoCoffee, ela é uma plataforma que quer entender isso, quer arriscar isso. É um risco, eu não nego que seja um risco, mas o lançamento do GoCoffee, não só como produto, ele não é o primeiro produto do mercado, e acho melhor até que ele não seja mesmo. Acho ótimo que ele não seja o primeiro produto do mercado, acho ótimo que ele não tenha essa postura de ter sido um lançamento, né, nós sermos os primeiros a fazer isso, acho perfeito que ele não seja, né? Por quê? Porque para o GoCoffee o que a gente quer é passar a ideia de uma postura diferente, de uma forma de se posicionar perante a vida diferente. E a gente quer dizer isso de forma que a própria postura do produto em relação ao cliente, a própria postura da campanha em relação ao cliente seja diferente. Então, nós criamos um slogan, né, uma tagline para o GoCoffee, e a tagline do GoCoffee, ela quer resumir exatamente isso. Eu usei uma frase atribuída a Einstein para ser o fio condutor de toda essa narrativa. E a tagline que eu escolhi foi: louco é aquele que
faz sempre a mesma coisa e espera um resultado diferente. Essa foi a tagline escolhida para o Go Coffee. Então o Go Coffee ele se coloca nessa promoção, nessa plataforma de lançamento, como sendo um guia, né, um mentor, aquele que sabe que você tem muito potencial, aquele que sabe que você olha para as pessoas e vê pessoas com muito menos potencial que você, dando certo ou conseguindo fazer algumas coisas que você naquele momento ainda não consegue fazer. E você, ao olhar isso, você se pergunta, por que não eu? Né? Então, toda a narrativa da plataforma de lançamento do Go Coffee, ela coloca os loucos do bem, que são aquelas pessoas que sabem fazer escolhas e querem fazer essas escolhas de forma a se adequarem, através dessas suas escolhas, se adequarem para poderem encontrar a sua melhor versão e não para se parecer com alguém. Então, esses seriam os loucos do bem, versus os loucos do mal. Os loucos do mal são aqueles que fazem sempre a mesma coisa e esperam um resultado diferente. Esses seriam os loucos do mal. Aqueles que jogam a vida fora através de más escolhas. Eu sempre orientei as pessoas que trabalham comigo, eu sempre procurei orientar todas as pessoas das quais eu tenho contato e sempre procurei orientar minha vida de forma a fazer as melhores escolhas possíveis e voltar atrás sempre que necessário. De modo a não precisar necessariamente depender de elogios para avançar. Até pelo contrário. Eu sempre acreditei que as dificuldades nos servem muito melhor como mentoras do que os elogios. Então, tudo isso eu levei em conta na ideia de lançamento do Go Coffee. O Go Coffee, ele quer se posicionar no mercado como um café, mas um café que possui atribuições mais elevadas, né? E nós somos muito assim, né? Nós procuramos coisas elevadas mesmo quando nós não estamos pensando nisso, né? Quando você está assistindo um jogo de futebol, quando você tem um jogador do time de futebol que faz um gol, a tendência de quem comemora alguma coisa é sempre olhar para cima, né? É sempre levantar os braços, né? E olhar para cima. Já pararam para pensar? Então o Go Coffee ele tem essa intenção. O Go Coffee ele tem a intenção de elevar o café para uns momentos específicos e tem a intenção de que cada vez que você olhe para ele, você se lembre que a confusão é muito grande. Muitas vezes as pessoas, e por que não dizer, né? Mesmo as pessoas que trabalham e têm uma missão, um foco muito determinado, mesmo essas pessoas, elas já passaram por dificuldades e muitas vezes você fica se sentindo como um daltônico tentando montar um cubo mágico. Então, as coisas estão na sua mão, as coisas estão todas na sua frente, mas você não consegue simplesmente discernir, não consegue ter concentração, não consegue ter foco para aquilo que você precisa. Quem já não se sentiu assim, né? Isso é totalmente normal. O Go Coffee quer mostrar isso pra gente, né? Nós viemos de uma geração, não é necessariamente uma crítica, mas nós viemos de uma geração onde nós precisávamos absorver um absurdo, né, de conteúdo, né? Eram muitas matérias e a cada período, bimestral, trimestral, quadrimestral, nós tínhamos que fazer uma prova. Então a gente decorava todo um conteúdo, chegava ali numa prova e fazia um download, né? Hoje na fase adulta, com tanta coisa, né, que se apresenta para a gente, com tantas possibilidades, com tanto conteúdo que se apresenta, hoje a gente faz download absolutamente todos os dias. Porém, isso vai criando uma obesidade mental enorme e a gente acaba perdendo o foco, porque não tem mais provas para a gente fazer. Nós não temos mais que decorar nada necessariamente. Não há uma prova para ser feita. Isso vai gerando um acúmulo de informação. Isso tem uma clareza muito grande para mim. Não tem como a gente ter foco e concentração se a gente não perceber que hoje o mundo produz uma série de informações das quais a gente não consegue administrar. O Go Coffee quer dar essa mensagem. O Go Coffee quer dar uma mensagem de foco e concentração para as pessoas. O Go Coffee quer ser uma plataforma que diz que
nós precisamos, a todo momento, fazer as nossas escolhas entre qual é o lado em que nós vamos escolher. Nós vamos ser os loucos do bem, aqueles que fazem boas escolhas e que sabem que nós precisamos fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes, versus os loucos do mal, aqueles que fazem sempre a mesma coisa e esperam resultados diferentes. Esse é o GoCoffee. O GoCoffee é a primeira plataforma de lançamento, é o primeiro produto que quer propor para a nossa vida muito mais do que o que ele tem a oferecer de forma concreta, objetiva como produto. Ele quer oferecer para a gente um posicionamento de vida, uma forma de encarar as coisas que nos acontecem. Esse é o GoCoffee. É isso que ele veio trazer para a gente. A oportunidade de nós nos questionarmos, a oportunidade de chamar a atenção para um fato. Loucura mesmo é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, me apropriei dessa narrativa, né, dessa frase dita por Einstein, para chamar a atenção para aquilo que nos acontece todos os dias em qualquer campo. O GoCoffee, ele não quer ser um produto para esportistas, ele não quer isso. Ele quer ser um produto para qualquer pessoa que tem dentro de si a vontade de fazer alguma coisa diferente. O GoCoffee, ele quer estar como um guia para qualquer pessoa que quer enfrentar um desafio, para as pessoas que querem fazer diferença no mundo. Então, o GoCoffee, ele é essa plataforma, ele quer ser um mentor para as pessoas que desejam uma mudança e que precisam de uma forcinha para fazer isso acontecer. E isso em qualquer campo. Qualquer pessoa que precise de ânimo, o GoCoffee quer ser o guia dessa pessoa. O GoCoffee quer ser uma pessoa que vence o principal vilão da nossa vida. Principal vilão da nossa vida. Seja por uma mulher que tenha família, que tenha filhos e trabalha ao mesmo tempo, seja para uma pessoa que quer praticar esportes, mas trabalha bastante e não consegue ânimo para isso, seja para uma pessoa que trabalha muito e precisa estudar, precisa se reciclar, precisa ter ânimo para voltar a estudar, visto que quando você para pensar friamente sobre tudo aquilo que eu acabei de dizer para você, você tem que chegar a uma conclusão. Hoje é preciso desaprender. E desaprender requer um esforço maior que aprender. Então, para todas aquelas pessoas que querem desaprender, para todas aquelas pessoas que ainda não encontraram o seu lugar, a sua narrativa correta no mundo, para todas aquelas pessoas que estão procurando a sua melhor versão e não se comparar a alguém, o GoCoffee quer estar ao lado dessas pessoas. Essa é a principal narrativa do GoCoffee. E você aí? Qual que é o seu objetivo, né? Quais são as coisas que você quer mudar em você? É isso que o GoCoffee quer propor. Ânimo para que você encontre a sua melhor versão. O GoCoffee, ele mostra para nós que existem duas grandes forças do mundo. Então, a força do ânimo, da qual os loucos do bem usam, e a força do desânimo, que também é uma força que os loucos do mal usam. E o GoCoffee, ele veio para a nossa vida justamente para nos chamar a atenção. O GoCoffee, ele quer ser um produto mentor da nossa vida para dizer a todo momento quando a gente olhar para ele. A todo momento que a gente olhar para ele, a gente tem a sensação que ele diz assim para a gente, olhe isto, né? Você pode encontrar a sua melhor versão, você pode alcançar de forma objetiva, de forma concreta, todas aquelas metas que você coloca na sua vida. Basta você fazer as escolhas certas. E as escolhas certas começam quando você decide com quem você vai andar. Com os loucos do bem, aqueles que aproveitam cada minuto da vida de forma positiva, ou os loucos do mal.
aquelas pessoas, os loucos do bem são precisamente aqueles que ajudam a criar um novo mundo. E não há como criar um novo mundo se nós não nos esforçarmos para desaprender e fazer coisas diferentes. E os loucos do mal são aquelas pessoas que permitem que a força do desânimo vença e querem resultados diferentes, porém fazem sempre a mesma coisa. Esse é o Golcoff, é isso que ele quer apresentar pra gente. Beleza?